Se você acha que uma criança ou adulto com autismo ou TDAH não faz determinadas coisas por preguiça, existe uma grande chance de você estar interpretando tudo de uma forma completamente errada. O que muita gente chama de preguiça tem um motivo invisível dentro do cérebro. E se você não entende esse motivo, corre o risco de rotular, de cobrar demais e de piorar ainda mais a situação. Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar qual é esse mecanismo cerebral, por que é confundido com preguiça, e eu vou te mostrar uma estratégia que você pode começar a usar hoje mesmo para ajudar essa pessoa a sair do travamento sem destruir a autoestima dela. Hoje eu vou te explicar por que tantas pessoas com autismo ou TDAH são rotuladas como preguiçosas, mesmo quando querem fazer as coisas. Eu vou te mostrar o que acontece no cérebro nesses momentos. E no final, eu vou te entregar uma estratégia prática para você aplicar hoje mesmo com teu filho, teu aluninho, teu paciente. Principalmente se você já falou ou já ouviu alguém falar, ele sabe fazer, mas não faz, esse vídeo é para você. Uma das frases que eu mais escuto é: ele sabe fazer, mas não faz. Nessa frase tem um erro imenso de interpretação. E eu vou começar a esclarecer isso com uma metáfora. Vamos pensar num carro, gente. Um carro que está com o motor funcionando, tem combustível, a direção está funcionando. Quer dizer, não tem nada ali visível para a gente pensar que ele não possa funcionar. Mas ele não dá partida. Ele demora um tempão para ligar. Do lado de fora, parece desinteresse. Mas do lado de dentro existe um esforço incalculável para conseguir fazer essa partida, para conseguir dar a iniciação. E esse atraso para ligar o motor, esse atraso no processo de iniciação, tem tudo a ver com uma área específica do cérebro que eu vou te mostrar no próximo ponto. Esse travamento, ele está ligado às funções executivas que se localizam na região frontal do nosso cérebro. As funções executivas, elas são como o gerente do cérebro. Elas ajudam então a gente a traçar o objetivo, a planejar, a organizar então como se chega nesse objetivo, a planejar o passo a passo, a manter o foco e principalmente a iniciar a ação. Em pessoas com autismo ou TDAH, esse gerente, ele pode trabalhar de uma forma mais lenta, de uma forma desorganizada, de uma forma sobrecarregada. Então, não é que a pessoa não quer fazer. Na verdade, ela encontra uma barreira neurológica. Muitas vezes ela sabe fazer, ela sabe inclusive o passo a passo, ela tem o domínio cognitivo e ela tem a capacidade física para aquilo. Mas essa barreira neurológica, ela trava o processo de iniciação do processo. E quanto mais ela é cobrada com frases como: você não se esforça, você não quer fazer, você é preguiçoso, você só faz o que quer, maior fica a sensação de incapacidade, de culpa e de frustração. E nesse ponto, o que acontece com a maioria das famílias, de forma não intencional, claro, é que ao invés de ajudar, acabam piorando a situação. Agora, me conta aqui nos comentários, tu já presenciou alguém sendo chamado de preguiçoso e depois tu percebeu que a dificuldade era bem outra? Ou até mesmo já aconteceu com você na escola, em casa, na infância? Eu quero ler as suas experiências, porque as experiências pessoais, gente, elas sempre ajudam outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Então é muito importante a gente comentar e contar das coisas que acontecem com a gente. Quando a gente não entende essa dificuldade de iniciação, a tendência é manter aquele comportamento que a gente já tinha.
usando a mesma estratégia de sempre, ou seja, mandar, insistir, pressionar. E aí, gente, vira aquela ladainha de sempre. Vai lá e faz, deixa de preguiça, começa logo, sai desse sofá. E para quem tem dificuldade de iniciação, ouvir é só começar, vai lá e faz, e outras coisas desse tipo, é a mesma coisa que a gente dizer para alguém com a perna toda engessada: ah, é só ir lá, vai correr, é só correr. Ou seja, não resolve, só piora a sensação de fracasso, baixa o sentimento de autovalia, frustra essa pessoa e detona com a autoestima dela. Em vez de cobrar, vai lá e faz, ajuda ela a iniciar. Senta do lado da pessoa e diz: vamos lá, vamos começar junto. Eu fico contigo 5 minutos. Outra coisa que funciona muito bem também, gente, é fazer o início do processo junto. Pega o caderno, por exemplo, se é um tema, bota na mesa, abre o estojo, senta do lado dela, ajuda ela a organizar o que precisa, se precisar de computador, já liga, abre o notebook, enfim, ajuda ela, inicia com ela, para que ela tenha o processo de iniciação já feito, que não dependa só do cérebro dela fazer o processo. Porque é justamente aí que esse cérebro tem a dificuldade. Outra estratégia bem legal também é dividir a tarefa em microtarefas e orientar uma dessas microtarefas de cada vez. Depois que é dada essa partida, muitas pessoas conseguem seguir sozinhas, porque justamente o ponto crítico não é a tarefa inteira, o ponto crítico é o iniciar. Eu acompanho algumas famílias que chegam cansadas, exaustas de insistir, de brigar, achando que o problema é sempre só a falta de esforço. E é um grande alívio quando eles entendem que não é falta de esforço, que é um delimitador neurológico e que existem formas muito mais gentis e harmoniosas de melhorar esse processo. Quando você entende o que está por trás de um comportamento, você passa a entender que nem tudo é desobediência, que nem tudo é preguiça ou falta de esforço. Quando você entende o que está por trás desse comportamento, você para de ver desobediência em tudo, preguiça em tudo, falta de interesse, falta de esforço em tudo. Em vez de pensar, ele não faz porque não quer, você passa a pensar o que está dificultando o início dessa tarefa. O que eu posso ajudar esse sujeito, meu filho, meu aluninho, meu paciente, a iniciar a tarefa? Quando você entende o que está por trás desse comportamento, você para de ver desobediência em tudo, preguiça em tudo, falta de interesse em tudo. Em vez de pensar, ele não faz porque não quer, você passa a pensar, o que está dificultando o início dessa ação? Como eu posso ajudar a iniciar essa tarefa? E isso muda não somente o desenvolvimento dessa pessoa, isso muda a autoestima dela. Alguém que passa, gente, anos ouvindo que é preguiçoso, desinteressado, que só faz o que quer, chega num ponto que essa pessoa acaba acreditando nisso de verdade, viu? E quando você muda o seu olhar e a sua abordagem, você está ajudando essa pessoa em vários aspectos. E essa pessoa, ela passa a se enxergar como alguém que tem dificuldades reais naquela área. E alguém que sim, com ajuda, vai conseguir melhorar, vai progredir. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você e te ajudando a ver esse comportamento com mais profundidade, então já curte o vídeo e te inscreve no canal. Toda semana eu trago conteúdos novos para quem quer entender melhor autismo, TDAH, neurodesenvolvimento de uma forma responsável e aplicada no dia a dia. Se essa dificuldade de iniciação ela é muito frequente e ela está atrapalhando
os estudos, ela está atrapalhando as tarefas de casa, ela está gerando conflito em casa, conflito na escola, não é algo, gente, para ser ignorado ou simplesmente rotulado. Um caso assim é muito importante a gente avaliar isso com mais profundidade. É importante a gente saber quais funções executivas que estão prejudicadas, como está o processo de atenção, organização, planejamento mental, e se tem e quais são os fatores emocionais também envolvidos, né? Medo de fracassar, já ter tentado e não ter dado certo, ter sido muito criticado e aí ficar com aquele travamento. Então, é uma gama de questões que a gente tem sim que levar em consideração. Quanto mais clareza você tiver sobre como essa pessoa com autismo, com TDAH funciona, mais assertivos vão se tornar as tuas intervenções, os teus apoios a essa pessoa, as adaptações do ambiente para auxiliar esse sujeito e principalmente a vida vai ficar muito mais harmoniosa e a família vai entrar no modo tranquilo, no modo de quem sabe o que está acontecendo e está trabalhando para ajudar então esse sujeito. Uma avaliação, gente, com um profissional, então, com formação, né, nessa área do neurodesenvolvimento, para avaliar essas funções executivas é muito importante, tá? Em muitos casos, a partir dessa avaliação, a gente consegue então montar um plano de intervenção, auxiliar a família a entender o que está acontecendo, fazer essa orientação parental, né, orientação para os pais, ajudar a escola também, orientar a escola, né, auxiliar, no caso, né, a escola, auxiliar a família a entender como está o desenvolvimento, qual é a dificuldade, né, quais são as funções executivas mais prejudicadas, o que está acontecendo e principalmente, né, nesse plano de intervenção, saber o que fazer para ajudar essa criança ou esse adulto, enfim, né, que está com essas dificuldades. Da próxima vez que você olhar para alguém com autismo, com TDAH e pensar lá no teu íntimo que ele é preguiçoso, lembra que pode existir esse motivo, né, invisível lá dentro do cérebro desse sujeito que está dificultando para ele começar a ação. E o seu papel não é rotular, é entender e pensar na melhor estratégia para ajudar esse sujeito a iniciar a tarefa. E se esse vídeo te ajudou, faz duas coisas. Compartilha com alguém que vive essa situação e ainda acha que é só preguiça. E assiste esses outros vídeos aqui na tela, onde eu aprofundo ainda mais sobre estratégias práticas para o dia a dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.